Evangelho de Mateus, capítulo 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram-no ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorsos e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: E o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas atirou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue. É contra a nossa lei pôr este dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Tu estás a ouvir as acusações que estão a fazer contra ti? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado de Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa mandou-lhe entregar o seguinte recado: Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite num sonho eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica-o, responderam todos. Ele perguntou novamente: Que crime cometeu ele? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos viu que não conseguia nada e viu que o povo estava a começar a revoltar-se. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é convosco. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados gozam com Jesus. Depois, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa cheia de espinhos e puseram-na na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita e começaram a ajoelhar-se diante dele
e a gozar com ele, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem gozado com ele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida levaram-no para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram-no a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram-lhe vinho misturado com fel, para que Jesus bebesse. Mas depois de ele provar, ele não quis beber. Em seguida, os soldados crucificaram-no e repartiram as suas roupas entre si, tirando à sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram-se ali e ficaram a guardar Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito uma acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam ali gozavam com ele, balançavam a cabeça, insultavam-no e diziam: Ei, tu disseste que eras capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se tu és mesmo o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também gozavam com ele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não se pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que ali estavam ouviram isto e disseram: Ele está chamando por Elias. Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja num vinho comum, pô-lo na ponta de um bastão e deu-o para Jesus beber. Mas outros disseram: Espera, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo rasgou-se em 2 pedaços, de cima até baixo. A terra tremeu e as rochas partiram-se. Os túmulos abriram-se e muitas pessoas do povo de Deus que tinham morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam a guardar Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de facto, este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, a olhar de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele era também seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que lhe o entregassem. Então José pegou o corpo, enrolou-o no lençol novo de linho e colocou-o no seu próprio túmulo, que há pouco tempo tinha sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora.
Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até ao 3º dia, pois os seus discípulos podem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria bem pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados convosco e guardem o túmulo, o melhor que puderem. Eles foram, puseram ali um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali a guardar o túmulo.